Olá, eu sou a Bianca, professora de inglês aqui do Colégio Ângulo Sorocaba. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou conversar um pouquinho aqui com o 8º ano e nós vamos falar um pouquinho sobre Simple Past. Bom, vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em verbo to be no passado, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were, tranquilo, né? Quero fazer pergunta? Passa o verbo to be para frente, tranquilo. Quero fazer negativa? Põe o not lá, I was not, ou então I wasn't, tranquilo. Bom, mas vamos conversar um pouquinho sobre os verbos normais, por exemplo, porque o verbo to be é um verbo especial, né? Ele passa para lá para fazer pergunta, põe o not na negativa e pronto. Mas os verbos normais, por exemplo, to play, to visit, to study, to dance, todos os verbos diferentes do verbo to be, não é? Bom, o que acontece se eu quero fazer uma frase no passado? Então, se eu digo assim, se eu digo I play tennis every week, presente. Mas e se eu quiser falar eu joguei tênis ontem? Então eu tenho que colocar o verbo no passado. Mas para a gente falar de verbos no passado, nós temos que lembrar se ele é regular verb ou se ele é irregular verb. Então primeiro vamos falar um pouquinho para depois a gente ir para frente. Se ele é um verbo regular, if it's a regular verb, se ele é um verbo regular, eu sei que os verbos regulares eu tenho que colocar ed no final. Então, por exemplo, play is a regular verb. Então, se eu quiser falar assim, eu joguei ontem, aí eu vou colocar o ed. I played yesterday. I visited my grandma yesterday. Então, eu pego e coloco o ed no final do verbo e já transformei ele no passado. Agora, se ele for irregular verb, aí é vida louca. Aí cada um vem de um jeito, não tem regra. Então, por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, se eu quero fazer uma frase no passado simples, fica went. I went to the movies last week. Ficou totalmente diferente. Por exemplo, o verbo read, que é ler, quero fazer uma frase no simple past, I read a book last month. Então, olha só, read fica read no passado, escreve do mesmo jeito, fala diferente. Então, por isso que a gente tem que treinar, a gente vai usando os verbos e a gente vai memorizando como usá-los no passado, não é? No livro de vocês, lá no final, tem uma lista de verbos para vocês irem treinando já, tá bom? Bom, então, regular verb e irregular verb. Então, se a gente quiser, então, fazer essa frase aqui no passado, eu joguei tênis ontem. Aí, sei que o play is a regular verb, então, I played tennis ontem, yesterday. Sempre esse tempo aqui na frase, ele é bem importante, porque ele que vai te mostrar que é o passado simples. Ontem, semana passada, last week, last month, alguma coisa do passado, uma ação que já foi e acabou, tá? Muito bem. E uma coisa bem legal do Simple Past, do passado, né? É que você pode usá-los, os verbos, você pode usar os verbos para todas as pessoas e fica sempre do mesmo jeito. I played, you played, he played, she played, they played, sempre do mesmo jeito. Então, em inglês é muito, muito mais fácil. Porque em português você fala, eu joguei, tu jogaste, ele jogou, e vai por aí afora, ou eu jogava, tu jogavas, ele jogava. Em inglês não, é só assim, por isso que o cara chega aqui, tá há 10 anos aqui no Brasil e fala tudo errado, né? Porque em português é muito mais difícil. Aqui é uma frase afirmativa. Agora, e se eu quiser fazer uma frase interrogativa? Se eu quiser fazer uma pergunta, você jogou ontem? Será que eu posso passar esse verbo para cá, como eu faço com o verbo to be? Não, ele é um verbo normal. Mas eu tenho que ter um verbo antes da pessoa, do pronome. Então, o que será que eu vou fazer? Então, olha só. Se eu tenho uma frase, I played yesterday, quero transformar uma pergunta. Vamos colocar you aqui que fica melhor, né? Quero falar, você jogou ontem? Então, como eu não posso passar o play para cá, mas eu tenho que ter um verbo antes do pronome aqui, o que eu vou usar? Tcharam! Vou usar o did. Did, ele é o auxiliar do passado. Então, quando eu coloquei aqui, plim, já transformei em pergunta. Só que, se eu já usei o
o auxiliar aqui do passado, já mostrei que está no passado, o que eu tenho que fazer? O verbo aqui fica normal, senão ele fica errado, a frase fica errada, tá? E aí, pronto. Did you play yesterday? Você jogou ontem? Did you study yesterday? Did he dance yesterday? Eu pergunto o que eu quiser sobre quem eu quiser, é sempre do mesmo jeito. Coloquei o did lá. Did you play yesterday? Agora, se eu quiser acrescentar alguma coisa na pergunta, what did you play yesterday? Aí coloco aquelas partículas aqui na frente. Mas essa é a estrutura. Fácil, né? Fiquem tranquilos que a gente vai treinar muito, tá? Só tô dando uma pincelada aqui. Bom, e aí? E se eu quiser fazer uma negativa? Ah, você não jogou bem ontem, hein? Podia ter sido um pouquinho melhor, né? Então aí, eu tenho que usar o did mais o not. E o did not, você não jogou muito bem, né? Ó, aí, como eu já usei o did que eu preciso aqui para o passado, o verbo fica normal, né? You did not play well yesterday. Posso falar com abreviação? Então, claro, you didn't. É a mesma coisa, você deu uma abreviadinha. You didn't play yesterday, ok? Mas essa é a estrutura, ó. A afirmativa tem os verbos lá do passado. Se for regular, ed. Se não for, eu tenho que ver como é que ele é para usar, certo? Agora, quero fazer uma perguntinha? Usei o did lá na frente e pronto, já transformei. Só que aqui o verbo fica normal, senão você fica errado, você deixa uma frase errada. 2 verbos no passado aqui não pode, é como se fosse lá, nós fomos lá ontem. Fica meio estranho, né? E aqui, negativa, you didn't play well yesterday. You did not play well yesterday. E é sempre do mesmo jeito, né? Então isso, a gente deu continuidade aí, simple past. Vocês vão ter os exercícios, não se preocupem. Vou mandar um roteiro de estudo para vocês. Vocês vão treinando. Depois logo a gente vai se encontrar e nós vamos treinar muito juntos. Tchau para vocês.